Fala pessoal, bloco 2 da nossa aula de administração, crimes contra a administração pública. Continuando, prevaricação pessoal. Na prevaricação nós temos uma conduta de retardar ou deixar de praticar, desde que seja de forma indevida, guardem esse detalhe, indevida, ato de ofício ou praticar ato de ofício contra a disposição expressa da lei. E aí o detalhe, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, pessoal. Se tiver prevaricação, o ato tem que ser indevido, deixar de praticar indevidamente para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Por exemplo, funcionário que, por não se dar bem com o requerente de uma certidão cuja expedição ficou ao seu encargo, ele deixa de expedir no prazo regular. Simplesmente por não se dar bem com o requerente. Exemplo 2. O delegado que, devendo instaurar inquérito policial, ao tomar conhecimento da prática de um crime de ação pública penal incondicionada, não o faz porque não quer trabalhar demais. Na prevaricação, a pena é de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. É uma infração de menor potencial ofensivo. É possível transação penal e suspensão condicional do processo. Crime funcional próprio, para existir, tem que ser praticado por funcionário público. E, além do mais, tem que ser praticado de forma indevida. A análise é feita pelo magistrado no caso concreto. Sujeito passivo na prevaricação, pessoal, é o Estado. É necessário um especial fim de agir que reside na expressão para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Crime essencialmente doloso, pessoal. O único crime contra a administração culposo é o peculato. Crime formal é dispensável que haja satisfação do interesse pessoal visado pelo servidor. E a ação penal é pública incondicionada. Prevaricação imprópria, pessoal. 319-A. Constitui prevaricação imprópria a conduta de deixar o diretor da penitenciária, veja aí, ou agente público de cumprir o seu dever de vedar ao preso o acesso a aparelho telefônico, de rádio ou similar que permita a comunicação com outros presos ou em ambiente externo. Pena da prevaricação imprópria, 3 meses a 1 ano. Também é uma infração de menor potencial ofensivo. Crime omissivo próprio, galera. Basta a simples omissão. Dessa forma, é impossível a tentativa na prevaricação imprópria. Quem que é o sujeito ativo? O diretor de penitenciária ou agente público cujas funções sejam de evitar o acesso ao preso a esses aparelhos. A consumação se dá a partir do momento que deixa de impedir o acesso de preso aos aparelhos, estará configurado a prevaricação imprópria. E a ação penal é pública incondicionada. Condescendência criminosa, pessoal. Haverá condescendência criminosa na conduta de deixar o funcionário por indulgência, veja, diferente da prevaricação, aqui nós temos a indulgência de responsabilizar o subordinado seu que cometeu uma infração no exercício do cargo ou, quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento de uma autoridade competente. Pena de detenção de 15 dias a 1 mês ou multa, pessoal. É uma infração de menor potencial ofensivo. Tudo bem? São as duas condutas na condescendência criminosa. O agente deixa de responsabilizar o subordinado por conta de uma infração ou, se ele não for o seu subordinado, ele deixa de levar o conhecimento ao conhecimento da autoridade, caso ele não tenha competência para praticar a punição. Tudo bem? Quem que é o sujeito ativo na condescendência criminosa, pessoal? É um crime próprio. Funcionário público e hierarquicamente superior ao servidor infrator. Tudo bem? Sujeito passivo na condescendência criminosa, o Estado.
E aí cabe uma diferenciação para a prevaricação. Na prevaricação, o superior se omite por um sentimento diverso da indulgência. Na condescendência, o servidor ele é movido por um sentimento de indulgência. Porém, a ação penal, como a regra, é pública e incondicionada. A advocacia administrativa, galera. Haverá crime de advocacia administrativa na conduta de patrocinar, seja de forma direta ou forma indireta, um interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário. Tudo bem? A pena de detenção é de 1 a 3 meses ou multa. Só um momento, pessoal. A pena de detenção de 1 a 3 meses é uma infração de menor potencial ofensivo. Cabe transação penal e suspensão condicional do processo. Detalhe na advocacia administrativa, pessoal. Parágrafo único diz que, se o interessado particular patrocinado perante a administração, se o interesse for ilegítimo, pessoal, veja, será de detenção de 3 meses a 1 ano. A pena é maior, pessoal, se o interesse é ilegítimo na advocacia administrativa, além da multa. Porém, também é uma infração de menor potencial ofensivo. Tudo bem? Tipo subjetivo na advocacia administrativa é o dolo, uma vontade livre e consciente de patrocinar o interesse privado perante a administração pública. Não importa o fim específico do agente na prática do delito, se ele age por amizade ou por qualquer outro interesse. A forma qualificada, o agente tem que ter conhecimento que o interesse é ilegítimo, senão nós estaremos diante de uma responsabilidade penal objetiva. Funcionário ativo, funcionário público, é um crime próprio. Sujeito passivo é o Estado. A advocacia administrativa não se estende ao funcionário público que patrocina o seu próprio interesse. Se eu estiver praticando a advocacia administrativa para o meu próprio interesse, funcionário público, eu não vou estar diante da advocacia administrativa. E a ação penal é pública incondicionada. Jurisprudência. Não será considerado crime a atividade de prestar simples informação ou pequeno auxílio sem se valer das facilidades do cargo ou qualquer outra manifestação demonstrativa de patrocínio. A simples informação não é considerada advocacia administrativa. E o que significa patrocinar, galera? É uma advocacia, uma defesa, um patrocínio, uma facilitação para favorecer o interesse particular ou alheio perante a administração pública. Contrabando, pessoal. Artigo 334-A. O que consiste o contrabando? Importar ou exportar mercadoria que eu sei que é proibida, pessoal. Reclusão de 2 a 5 anos. Veja, essa conduta do contrabando consiste na importação ou exportação de mercadoria proibida, atentando contra a saúde pública e contra a administração pública. Veja, eu não admito a suspensão condicional do processo, pois a pena base é maior de 1 ano, pessoal, tá? É admitida a hipótese de prisão preventiva. Por quê? Porque a pena base, a pena máxima é maior de 4 anos. Tudo bem? Quero que guardem um detalhe. Parágrafo 3º-A. A pena aplica-se em dobro no contrabando se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial. Beleza? Descaminho, pessoal. Artigo 334. Iludir, no todo ou em parte, pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo da mercadoria. No descaminho, nós temos a ilusão de tributos, pessoal, ao contrário do contrabando. Tudo bem? Pena é menor do que no contrabando, reclusão de 1 a 4 anos. Tudo bem? Que mais que nós podemos falar desse caminho? É a prática de ilusão do pagamento de tributo
ou mercadoria proibida, ofendendo a ordem tributária. Reclusão de 1 a 4 anos, como eu já disse para vocês. E aqui no descaminho também vale a mesma observação do contrabando. A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando ou descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial. Tudo bem, galera? Encerramos a nossa parte de crimes contra a administração pública e agora vamos dar início aos crimes contra a pessoa. Até daqui a pouco, galera!